Boa tarde, pessoal. Então, eu vou conversar um pouquinho hoje com vocês sobre fitoterapia e outros tratamentos alternativos aí para o tratamento da insônia. Então, o que é considerado insônia? Então, a insônia, ela é a queixa da insatisfação com a quantidade ou qualidade do sono. E ela vai envolver aí um desses três sintomas, que seria quando a pessoa sente que não dorme em quantidade de tempo suficiente, quando a qualidade do sono não é suficientemente boa, ou quando ela acorda muito cedo pela manhã e não consegue voltar a dormir. E isso vai gerar, então, um comprometimento funcional, social, ocupacional, educacional, acadêmico, profissional, né? E vai afetar, então, outras áreas da vida desse indivíduo. E ela é ocasionada, então, uma das causas é a dificuldade de dormir em ambiente e local oportuno para o sono. A insônia, ela pode ser caracterizada, classificada segundo a etiologia ou segundo a duração. Então, se ela for classificada segundo a duração, ela pode ser conhecida como insônia aguda ou insônia crônica. A insônia aguda, ela pode estar associada, então, a transtornos mentais, como transtorno de humor, transtorno da ansiedade. Pode estar associada a má higiene do sono, que é quando o indivíduo ele adquire comportamentos incompatíveis com uma boa qualidade do sono, como, por exemplo, o indivíduo que vai assistir filme de ação antes de dormir, né? Isso é uma prática que não vai trazer um sono para esse indivíduo. A insônia associada ao uso de medicamentos, né? Que é quando, por exemplo, o indivíduo está em uso ou ele está interrompendo o uso de medicamentos benzodiazepínicos, cafeína, corticoides, né? Ou outras substâncias. E quando a insônia é considerada insônia crônica, ela não se utiliza esse termo crônica, né? Então ela é reconhecida dentro da medicina como transtorno da insônia. E o que significa isso? É quando a insônia ela é frequente, no mínimo 3 vezes na semana, e quando esse tempo ele se espaça por mais do que 3 meses. E ela não deve estar, então, associada a nenhuma doença médica, como as que eu citei anteriormente, né? Como asma, hipertireoidismo, menopausa, gravidez. Então, ela não está associada a nenhuma dessas questões. E não está associada com nenhuma outra doença psiquiátrica ou com o uso de substâncias, drogas e medicamentos, né? Ela vai causar, então, uma fadiga extrema, déficit de atenção, sonolência durante o dia, dores de cabeça, né, sintomas gastrointestinais e uma grave preocupação mesmo com o sono. Então, vou falar um pouquinho sobre os fatores relacionados, né? Os fatores predisponentes são um conjunto de características individuais que aumentam a probabilidade desse indivíduo desenvolver insônia. Né? Então, alguns dos fatores predisponentes seriam ser do sexo feminino, estar em idade na terceira idade, né? Acima de 60 anos, ter história prévia de insônia e transtorno de humor ou ansiedade na família, né? História prévia na vida da pessoa ou história familiar positiva para insônia. Então, pegando aí desses fortes fatores predisponentes, é a mulher que está no estágio da menopausa ou da pós-menopausa, né? A gente vê muitas mulheres nessa faixa etária com insônia. Os fatores precipitantes, então, são aqueles fatores que precipitam, desencadeiam um quadro de insônia. E eles podem ser, então, tanto de natureza física, quanto de natureza psíquica ou social. Então, poderia ser, por exemplo, a morte de algum familiar, doenças e hospitalizações da própria pessoa ou de familiares, o desemprego, violência, separação e outros problemas familiares. E os fatores perpetuadores, então, são as atitudes e comportamentos inadequados da pessoa com relação ao sono. Né? Então, hábitos de comer muito tarde, de assistir televisão num horário
que passa das 10 horas da noite, por exemplo, né, transtorno do humor ou ansiedade, e usar substâncias como cafeína, né, ou chás muito estimulantes durante a noite, álcool e algumas outras medicações. Então, que doenças que estão relacionadas com a insônia? Alguns estudos mostram que 25 a 45% dos pacientes portadores de um transtorno de ansiedade possuem queixas de insônia. Né? A ansiedade generalizada é outra doença, o estresse pós-traumático, pânico, e tem também uma alta associação entre insônia e depressão. Então, os estudos eles não estão claros ainda se é a depressão que gera a insônia ou a insônia que gera a depressão. Mas há uma alta incidência de depressão em indivíduos com insônia. Quais então que são os tratamentos possíveis, né? Então, o tratamento farmacológico, né, os principais medicamentos da classe farmacológica, então, são agonistas seletivos de receptores GABA-A, mas a gente não vai falar sobre esse tratamento farmacológico hoje. A gente vai estar mais baseado, então, na fitoterapia, né, tanto o uso de chás, quanto o uso de fitoterápicos para o tratamento da insônia e da ansiedade, que também pode gerar insônia, e outras práticas integrativas e complementares, práticas corporais e, por último, terapia cognitiva e comportamental para insônia. Então, começando a falar um pouquinho sobre a fitoterapia, um chá bem utilizado pela população, né, que está na RDC 10 de 2010 e também no Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, né, que foi publicado esse ano, é o chá de camomila, conhecido cientificamente como Matricaria chamomila. Ele atua, então, como ansiolítico e sedativo leve. Tem poucas contraindicações para esse chá, mas a principal contraindicação é o uso em gestantes, devido à atividade emenagoga e relaxante da musculatura lisa que esse chá propicia. E a dosagem recomendada, então, o modo de preparo é infusão, né? Aquele onde você pega o chazinho, coloca água fervente em cima, abafa por uns 5 minutinhos e depois ingere. Então, a dose ali recomendada não está ali no slide, mas é de 1 a 2 colheres de sobremesa para 150 ml de água, que é uma xícara de água, né? Corresponde a uma xícara de água, 5 a 10 minutos após o preparo, entre as refeições. Em crianças, a gente recomenda que seja utilizado, se for tomar o chazinho, 1/4 da dose de adulto, ou se for utilizar o extrato fluido, administrar 1 a 4 ml do extrato ao dia, uma vez ao dia, 0,6 a 2 ml uma vez ao dia, ou de 1 a 4 ml 3 vezes ao dia. Outro chazinho bem utilizado aí pela população é a Melissa officinalis, conhecida como erva cidreira, né? Erva cidreira é um nome popular, várias plantas, diferentes plantas possuem esse nome, né? Tem a Lipia alba, é outro nome científico de outra planta conhecida como erva cidreira, e o capim-limão também é outra planta com propriedade ansiolítica, né? Mas todas essas 3 plantas, tanto a Lipia alba, a Melissa officinalis, quanto o capim-limão, tem propriedade, então, calmante e suave, e pode ser utilizado em quadros leves de ansiedade, que vai melhorar o sono também. Então, também o chazinho que é contraindicado em gestantes, tá? Tanto as 3 espécies de erva cidreira que eu comentei com vocês. Deve ser utilizado com cautela em pessoas com pressão baixa, porque é um chá que abaixa a pressão. E realizado também na forma de infuso, 1 colher ou 2 de sobremesa para cada xícara de água, e tomar então 2 a 3 vezes ao dia antes das principais refeições, ou também pode ser utilizado só à noite, antes de dormir. Então, outro chá e fitoterápico também bastante utilizado pela população
é o maracujá, Passiflora incarnata, né? Muitas pessoas utilizam o suco do maracujá como calmante, então a maior propriedade da planta está nas folhas, então o chá do maracujá ele vai ser mais eficaz do que o suco da fruta, mas o suco da fruta também tem propriedade calmante. Vai atuar então como ansiolítico e sedativo leve. Ele é contraindicado nos casos de gravidez e não utilizar então com depressores do sistema nervoso central, porque ele potencializa o efeito desses medicamentos. A dose de adultos e adolescentes, então, é de 1 a 2 gramas em 150 ml de água fervente, tomar 1 a 4 vezes ao dia, 10 a 15 minutinhos após o preparo. Se for utilizar a droga vegetal na forma de cápsula, a dosagem é de 0,5 a 2 gramas, 1 a 4 vezes ao dia. E se for utilizar no extrato fluido, 0,5 a 1 ml 3 vezes ao dia. Então, o outro fitoterápico, que esse é mais utilizado na forma de cápsula e extrato, é a valeriana, né, conhecida como Valeriana officinalis. Ela possui compostos químicos, incluindo o ácido valerênico e derivados, que eles vão atuar sinergicamente para exercer um efeito sedativo. Né? Então, ele vai atuar como hipnótico no tratamento de distúrbios do sono associados à ansiedade. É um chazinho, um fitoterápico que é contraindicado para menores de 12 anos e para gestantes. E ele pode ser utilizado, então, na forma de decocto, diferente das outras plantas que eu citei para vocês, o decocto é a fervura da planta. Né? Então, você vai utilizar de 1 a 3 gramas de planta para 150 ml de água. Vai fazer o chazinho, depois de 15 minutinhos pode tomar. A tintura é outra forma de tomar a valeriana, né? Forma de tintura ou extrato líquido. A dosagem daí recomendada seria de 1 a 3 ml, diluído em água. E o extrato seco, 45 ou 120 a 125 miligramas a dose diária. Então, ele é bem recomendado para distúrbios do sono e recomenda-se que tome uma dose única antes de dormir, ou se for tomar durante o dia, tomar no máximo 4 vezes ao dia, né? Aquelas dosagens que eu coloquei ali é a dose por dia. No caso, se for tomar a tintura, por exemplo, pode tomar 3 vezes ao dia, cada vez 1 ml. Ou fazer 3 vezes ao dia o decocto do chazinho, né? Outro fitoterápico aí, que possui vários estudos clínicos é o cava-cava, conhecido cientificamente como pipermetístico. Ele é utilizado então para estágios leves a moderados de insônia em curto prazo, de 1 a 8 semanas de tratamento. E ele é desprovido de propriedades hipnóticas. Ele aumenta, na verdade, a percentagem do sono profundo. Né? Então, ele é recomendado para ser tomado só de 1 a 8 semanas por causa do potencial dele de intoxicação hepática. Então, ele é contraindicado nos casos de depressão endógena ou afecções hepáticas e ele pode potencializar a eficácia de medicamentos e drogas de ação central. Qual que é a dose dele? Vai depender da percentagem de capivaronas, que é o marcador químico da planta. Então, se um extrato ele tiver 100 miligramas do extrato, por exemplo, com 70% de capivaronas, você vai poder tomar ele 3 vezes ao dia. E aqui eu trouxe algumas imagens de plantas que podem ser associadas, né? Tanto na forma de chá ou na forma de fitoterápico industrializado, que possuem registro na Anvisa. E são muito utilizados por vários prescritores. Nem todas essas associações elas possuem evidência clínica, mas todas elas são bastante recomendadas com várias evidências empíricas, né? Os pacientes utilizam e realmente relatam melhora do sono. Então, a primeira associação ali é a passiflora,
A outra planta é o mulungu, eu não falei especificamente dela porque ela dificilmente é utilizada sozinha, ela é utilizada mais em associações mesmo. A outra planta é a Melissa officinalis e a outra a camomila, né? Tem um fitoterápico bastante conhecido e comercializado no mercado que as pessoas utilizam bastante com essa a associação dessas 4 plantas. A outra associação que possui evidência clínica é a camomila e a Melissa officinalis. E a última ali, associação seria a valeriana e a Melissa officinalis. Algumas pessoas me perguntam, qual que é mais eficaz, né? Tomar só a melissa, ou eu tomo só a valeriana, ou eu tomo a associação? Então, é muito relativo. Não tem uma evidência clara falando assim, não, que compare, né, associações de fitoterápicos com fitoterápicos utilizados individualmente, né, sem mistura de plantas. Que compare isso e diga, esse composto é melhor do que tomado sozinho. Mas a gente sabe que algumas plantas, né, ali no caso da valeriana com a Melissa officinalis, por exemplo, uma potencializa o efeito da outra. Então, dependendo do caso, dependendo da pessoa, pode ser interessante sim estar utilizando as associações, mais do que estar utilizando uma planta sozinha. Bom, trouxe aqui outras práticas integrativas e complementares para a gente conversar um pouquinho, na verdade, disseminar um pouco essa ideia de que não só a fitoterapia pode ser utilizada para transtornos da insônia, a gente sabe que a fitoterapia é muito utilizada, eu posso vir aqui falar hoje para vocês, como não falar, as pessoas vão continuar utilizando plantas medicinais para tratar sua insônia, esses problemas de sono, né? Mas então outras práticas que têm evidência, assim, que estão sendo bastante utilizadas pela população, são as práticas meditativas, a prática de mindfulness, a prática da atenção plena, né? Possui um programa ela é uma prática voltada para a redução do estresse, né? Então, estresse no trabalho, principalmente, e é uma prática, então, de meditação num foco, né? Você presta atenção na respiração, tem várias práticas meditativas, áudios que coordenam uma meditação. Eu posso encaminhar isso para vocês por teleconsultoria, tá? O link de acesso a esse material é bem interessante para vocês como profissionais estarem realizando em casa e também para fazerem nos grupos, né? Se tem algum grupo, por exemplo, de atividade física na unidade de saúde, vocês podem fazer uma meditação logo depois da atividade física, né? Tem 6 práticas meditativas ali que duram cerca de 5 minutos, tem outras um pouquinho mais longas que duram 10 minutos, mas assim, é pra gente ir treinando, utilizando aos poucos, né? Então, as técnicas meditativas, elas variam muito, mas todas elas possuem o foco ou de preencher a mente com alguma coisa, por exemplo, as práticas do budismo, né, onde se coloca um som e você fica ouvindo aquele som, prática de mantras, ficar sempre repetindo a mesma frase, faz com que a mente fique preenchida, né? Ou então a técnica do esvaziamento da mente, né, onde você se foca, por exemplo, o olhar na chama de uma vela e presta atenção na respiração e tenta não pensar em nada, né? Essa seria uma técnica de esvaziamento da mente. Tem técnicas que são chamadas meditação da compaixão, que são bem voltadas para pacientes depressivos, né, que trabalham esse amor com o próximo, e tem bastante evidência clínica sobre isso. Pesquisadores em Harvard estão desenvolvendo várias pesquisas quantitativas e qualitativas falando sobre a potência da utilização da meditação para a redução do estresse, da ansiedade e insônia. Outra prática ali interessante que eu coloquei para vocês é a utilização da aromaterapia, né, com óleo essencial de lavanda. O óleo essencial de lavanda também tem vários estudos já mostrando o potencial dele como sedativo. Não é um óleo para ser ingerido. Então eu coloquei até uma imagem ali para vocês verem de um difusor de ambiente. Tem 2 modelos, um que você coloca uma velinha embaixo e daí ele vai evaporando aquele olhinho essencial aos poucos, que você coloca em cima. É um outro modelo que eu não trouxe hoje, mas eu trouxe esse dali da tomadinha. Você coloca a água
e daí pinga 5 gotinhas, 3 a 5 gotinhas naquela água do óleo essencial de lavanda e deixa no quarto. Né? Então ele vai, tem um cheirinho bem agradável e vai auxiliar no teu sono. E outra prática que também é bastante utilizada é a automassagem e acupuntura. Eu trouxe um ponto ali para mostrar para vocês, PC6, né, que é nessa região do punho, para você fazer massagem antes de dormir, pode fazer nos 2 punhos. Também tem um outro ponto que é sobre a cabeça, né, se vocês tiverem mais dúvidas sobre acupuntura e automassagem voltada para a insônia, vocês podem mandar perguntas também pelo nosso portal, né, solicitar uma teleconsultoria. A gente tem uma teleconsultora que tem especialização em acupuntura, que é a Gisele, pode estar auxiliando e respondendo perguntas específicas dessa área. Outra prática que eu falei na web palestra também anterior, que foi sobre práticas corporais para idosos, que são muito utilizadas para melhorar, então, insônia, são as práticas corporais oriundas da medicina tradicional chinesa. Né, eu trouxe ali o Tai Chi Chuan, que seria essa primeira imagem. Deixa eu marcar aqui para mostrar para vocês. Não sei se eu consigo mostrar com a setinha, mas é a imagem da esquerda, né, que está mais acima, é a prática de Tai Chi Chuan, e a outra prática do Lian Kun. Então, várias pessoas também me perguntam, poxa, mas qual que é a diferença do Tai Chi Chuan e do Lian Kun? Não é tudo a mesma coisa, né? Não, então o Lian Kun, na verdade, ele surgiu dos movimentos do Tai Chi Chuan, né? Que os movimentos do Tai Chi Chuan é um movimento de luta, mas ele é muito pacífico, né? Então, é um movimento de ação e reação. E o Lian Kun, ele partiu do Tai Chi Chuan, né? Foi um médico especialista, agora não sei se eu me lembro qual que é a especialização dele, mas foi um médico que selecionou, então, alguns movimentos do Tai Chi, mas mais utilizados para a forma de alongamento. Então, são 18 terapias e pode ser utilizado antes da prática do Tai Chi Chuan, antes da prática de yoga, por exemplo, né? Essa prática dura em torno de 10 a 15 minutos e pode ser realizada por agentes comunitários, por técnicos, por profissionais da saúde, né? Então, basta você olhar ali como que faz os movimentos e começar a realizá-los e começar a praticar mesmo nos grupos, assim, né? O próprio profissional fazer um treinamento em casa, aprender a gravar aqueles movimentos e realizar nos grupos de terceira idade, nos grupos de atividade física, de caminhada, de alongamento que tem na unidade de saúde, né? Então, eu trouxe aqui agora outras técnicas, né? Que são as técnicas cognitivo e comportamental para insônia. Então, a primeira técnica dessa linha seria a higiene do sono. A gente fala tanto em higiene corporal, né? Tomar banho, cuidar da autoestima, né? Fazer higiene do corpo físico, mas a gente não lembra, às vezes, da higiene do sono. O que seria isso? Então, cuidar para a gente não adquirir hábitos inadequados antes de dormir. Seria o quê? Comer uma alimentação muito pesada, né, antes de dormir. Então, a gente orienta sempre que durante 2 horas antes de dormir, a pessoa pare de assistir televisão, desligue o computador, evite tomar café, Coca-Cola, né, ou substâncias que são estimulantes. Evite também fazer exercícios físicos naquele período ali das 10 horas da noite, né, que o corpo já está regredindo, já está indo, começando a ter sono, né, que seria o horário de dormir. A gente orienta que a pessoa tome um banho quente antes de dormir, que isso ajuda a relaxar o corpo, né, e a leitura também, né, na verdade tem tipos de leituras, né, alguns tipos de leitura podem facilitar o sono, né, que são aquelas, ler, por exemplo, um romance, ler uma história, isso faz com que facilite o sono. Agora, uma leitura acadêmica, uma leitura mais densa, pesada, de história de terror, por exemplo, né, vai acabar obstruindo aí o teu sono, vai causar pesadelo, enfim. Outra terapia seria a terapia de controle de estímulo,
que orienta que o paciente só vá para a cama quando ele estiver sonolento. Né? Então, só utilize a cama e o espaço do quarto quando ele estiver na hora de dormir. Independente da hora que ele for para a cama, que ele levante sempre no mesmo horário da manhã. Então, se está acostumado a acordar às 6 da manhã, vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, só vai para o quarto quando realmente estiver com sono. Né? E acorde, continue acordando 6 horas da manhã. Outra prática bastante realizada e que tem muitos efeitos benéficos é a prática da restrição do tempo do sono. Então, ele vai restringir a quantidade de tempo que a pessoa passa na cama, aumentando a qualidade e eficiência do sono. Então, na verdade, é uma prática bastante eficaz, mas que as pessoas acabam não gostando muito de realizar, porque no dia seguinte elas ficam mal-humoradas, irritadas, porque diminui a quantidade de tempo do sono. Mas o que acontece? Em função da redução da quantidade de sono, há um aumento da qualidade desse sono. Né? Então, isso vai fazer com que a pessoa acordou no mesmo horário, no outro dia ela foi dormir meia-noite, no outro dia ela vai sentir tanto sono que vai querer dormir às 10 horas da noite. E isso vai começar a aumentar a quantidade de tempo e a qualidade desse sono. Outra técnica bastante utilizada é a técnica de relaxamento, que vai diminuir então a frequência dos alertas autonômicos e cognitivos. Então, o relaxamento muscular ele vai ser progressivo, vai fazer com que a pessoa consiga identificar o estado de tensão muscular e de relaxamento muscular. Né? Então, essas técnicas também têm músicas de relaxamento, um relaxamento coordenado, que eu posso estar enviando também links de áudios que vocês podem colocar no quarto, ou orientar que o paciente também coloque no quarto, né? Que são aqueles relaxamentos conduzidos, onde a pessoa sente, por exemplo, lá os músculos do pé, né? Que o pé está tensionado e relaxa. Orienta sempre para que o paciente vá relaxando cada parte do corpo, começando lá pelo pé até chegar à cabeça. E aí, quando o paciente muitas vezes já está no final do relaxamento ali conduzido, o paciente já dormiu. Outras técnicas daí voltadas mais para a área da cognição seria a intenção paradoxal, que é para desconstruir, na verdade, o medo que a pessoa tem de não conseguir dormir. Né? E isso é muito comum em pessoas que têm transtorno da insônia, né? Tem muito medo de não conseguir dormir e daí vai para a cama, volta da cama, né? Então, é daí que trabalhado mesmo com um terapeuta que vai auxiliar então, esse paciente a desconstruir esse medo de não conseguir dormir. Outra técnica também na área cognitiva é reestruturação cognitiva, que vai induzir o paciente a observar os seus comportamentos de maneira mais objetiva, auxiliando a elaborar alternativas para compreender a situação de maneira mais funcional. Né? Então, são terapias mesmo comportamentais, com auxílio de psicólogos. Seria isso. Deixa eu ver, cadê? Trouxe aqui algumas referências que eu utilizei, né? O diagnóstico ao tratamento da insônia, terceiro consenso brasileiro, foi publicado agora em 2013, bem recente o material. O memento fitoterápico da farmacopeia brasileira, que foi publicado esse ano. E o Diário Oficial da União, ali, que é a Resolução 10 de 2010, que dispõe sobre algumas plantas medicinais. E dentre essas plantas, aí eu peguei as plantas que podem ser utilizadas para ansiedade e para distúrbios da insônia. Então, eu fico à disposição de vocês para... Obrigada, né? E fico à disposição para vocês para perguntas e respostas. A primeira pergunta é de caçador. Quando se pega a planta in natura, no caso da camomila, mesmo assim não é necessário ferver? Mesmo assim, não é necessário ferver. A fervura, ela é recomendada para outras partes mais rígidas da planta, por exemplo, as cascas, o caule, a raiz. Né? Então, só para esse tipo de parte da planta medicinal que a gente orienta a fervura, que é a decocção. Para outras partes mais sensíveis, como as folhas e as flores, no caso da camomila, as flores, é recomendada a infusão, não importa se está seca ou se está fresca. A segunda pergunta é de uma profissional de São José. Ela comenta que ela é gestante de 11 semanas e
que ela gostaria de tomar algum fitoterápico, porque ela está com insônia, sem autoestima, só que o médico dela indicou um Paralix, mas ela gostaria de algo mais natural. Então, eu não vou recomendar nenhuma planta medicinal, assim. É difícil, assim, eu não sei quantos meses que ela tá de gestação. Ela 11 falou? semanas. 11 semanas, então tá bem no início. É bem arriscado a gente estar utilizando planta medicinal nessa época da gestação. Até a gente orienta que pode tomar um chazinho de camomila, mas daí é depois que passar do quarto mês de gestação, né? Começou a entrar no segundo trimestre, aí dá para começar a utilizar alguma planta medicinal. Mas por enquanto eu te oriento assim, algumas práticas do yoga, né? Atividade física, práticas respiratórias, práticas meditativas. O olhinho essencial de lavanda é bem recomendado também para gestantes para colocar no quarto, né? Vai facilitar o sono. Se você quiser, pode também arrancar uma florzinha de lavanda e colocar dentro do travesseiro, né? Também funciona como calmante. Então, te oriento essas outras práticas. A gente fiz uma web sobre yoga para gestantes. E lá fala de algumas práticas de atividade física voltadas para gestantes que podem ser utilizadas no teu caso e vão te ajudar a se acalmar, assim, reduzir a ansiedade e diminuir a insônia. O pessoal de Maravilha pergunta se podem colocar, por exemplo, o óleo de lavanda no quarto do bebê à noite. Pode sim, pode colocar óleo de lavanda. No quarto do bebê, eu oriento que não deixem muito forte, né? O bebê é bastante sensível a cheiro, então pode ser que tenha algum nenê que fique com o narizinho irritado com um cheiro muito forte. Então eu oriento 3 gotinhas, né, naquele difusor de ambiente, coloca a água e 3 gotinhas de óleo essencial e pode colocar no quarto do bebê porque é bem eficaz. Bom, e o pessoal de Maravilha também pergunta quanto ao uso do maracujá, se é mais recomendado o uso das folhas ou da polpa. Então, o uso das folhas. Das folhas é mais recomendado, né? Já fiz busca de evidências clínicas, realmente a polpa pode ser utilizada, né? A polpa e as folhas do maracujá possuem propriedades ansiolíticas, mas a concentração de princípio ativo está nas folhas, então a gente orienta que use as folhas mesmo. O pessoal de Jardinópolis comenta que eles gostariam de saber se tem disponibilidade dos panfletos das plantas que foram citados na web e se onde eles podem adquirir os fitoterápicos. Então, em termos de panfleto, a gente não tem nenhum panfleto pronto. Que vocês poderiam solicitar que eu possa enviar para vocês por teleconsultoria, você coloca lá no portal. Gostaria de saber das plantas recomendadas para insônia na web de hoje. Aí eu mando para vocês esse material pela teleconsultoria e vocês podem montar esse folder e distribuir, né, e utilizar na unidade de saúde, enfim. E ele fazer mais uma pergunta na mesma pergunta, o que seria? Onde se pode adquirir os fitoterápicos? Então, onde se pode adquirir? Na Rename, infelizmente, a gente ainda não tem nenhuma dessas plantas que vocês daí poderiam conseguir pelo componente básico mesmo da assistência farmacêutica. Então, eu oriento que vocês ou comprem, né, em farmácias mesmo comerciais, ou então mandem manipular aquelas associações, ou mesmo o uso de cápsulas, né, que pode ser tanto manipuladas quanto industrializadas, ou então recomendem que os pacientes comprem o chá, né, que é mais barato. Bom, e agora uma pergunta de Balneário Gaivota. Os chás, quando colocados no chimarrão, têm o mesmo efeito? Então, chá, principalmente chá calmante dentro do chimarrão, não vai ter propriedade calmante, tá, gente? Porque o chimarrão, ele possui atividade estimulante, né? Então, quando você coloca um chá com propriedade estimulante junto com outro que tem propriedade ansiolítica, o que acontece? Anula o efeito. Né? Então, vai dar um gostinho lá, se você colocar o capim-limão, por exemplo, a erva cidreira dentro do chimarrão, vai dar um gostinho agradável, mas não vai funcionar como calmante, tá? A gente tem que tomar separado mesmo do chimarrão nesse caso.
A próxima pergunta é de Maravilha. Eles perguntam se o capim-limão também ajuda na insônia. Sim, também ajuda na insônia. É uma outra planta que eu não citei aqui, né? Mas também é conhecida em alguns municípios, o capim-limão também é conhecido como erva cidreira. Também tem propriedade ansiolítica, tá? Podem utilizar, podem fazer um chazinho aí antes de dormir que vai auxiliar também. Agora, o pessoal de Blumenau pergunta se a adição de açúcar muda o efeito. Não, então, gente, a adição de açúcar não muda o efeito. O açúcar tem um efeito placebo, na verdade, a gente sempre comenta, assim, né, os antigos, os pais, os avós falavam, né, dá uma aguinha com açúcar que ela vai ficar calma, né. Então, essa questão do açúcar sempre teve associada essa cultura popular da água com açúcar, né, mas ela não tem função ansiolítica nem calmante, não. Nem interfere no efeito, mas a gente recomenda que não coloque açúcar, assim, né? Porque o açúcar ele mascara muito o sabor da planta medicinal. E algumas plantas, o sabor da planta, ela representa aquele efeito, né? Então, é legal que não adicione mesmo. Se for utilizar o chá para função medicinal, que não adicione açúcar.